Boa noite. Sou aluna de Relações Internacionais, Marcela Torres, e vim apresentar um trabalho sobre o mundo do trabalho em mutação, de Santana e Ramalho, capítulo 1, né, da matéria Tópicos Contemporâneos de Teoria Política e Social. Bom, vou começar com a introdução, porque o tema desse trabalho está voltado para o setor de trabalho, de produção, de exploração do trabalho. Então, esse trabalho constitui basicamente nesse tema. Então, vamos lá. O texto que iremos tratar nesse seminário será sobre uma análise das relações do trabalho à sociedade. O trabalho em questão irá tratar das mudanças do sistema internacional, das formas de produtividade atual e os problemas que a sociologia do trabalho vem enfrentando para reformular as novas formas de trabalho, tanto no âmbito internacional quanto no Brasil. O que se trata? Por conta dessa exploração, por conta da globalização, a mão de obra está cada vez mais barata, né? Pode-se falar assim, por conta da demanda, da oferta. Então, o que nós temos? Mais trabalhadores, num valor, às vezes, bem mais baixo, então não tem um valor na sua mão de obra, você não tem esse valor. E a demanda também está, né, mais avançada, porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente consome. Então, todo esse trabalho da sociologia do trabalho envolve esses direitos também que os trabalhadores estão perdendo por conta dessa alta oferta de trabalho e não tem o valor oferecido pelas empresas ou por outros setores, até internacionais ou nacionais. No caso aqui no Brasil, o desemprego está altíssimo, muita gente, não só por conta agora, infelizmente, da pandemia em que estamos passando, então o trabalho está escasso, né? Eu mesmo trabalho num prédio que tem muitas multinacionais e mandou muita gente embora, então realmente o trabalho está ficando escasso e eles estão colocando o empregado para fazer funções que de repente uma pessoa faria, né, ficaria soberbada, estão colocando várias pessoas para fazer de repente esse trabalho ganhando menos, né? Então vamos lá. O mundo do trabalho em mutação. Primeiro a gente fala da reestruturação, né, da produção, que é exatamente o que eu estava falando, né? Retrata mesmo essas mudanças no trabalho, fazendo assim uma análise, né, da sociedade hoje contemporânea, que abrange todo esse impacto nas relações, né, do trabalho, que inclui às vezes o trabalho sindical, que anteriormente o sindicato tinha um poder para resolver os problemas e hoje em dia o sindicato não tem tanto esse poder para poder ajudar o trabalhador em si nessas questões. Então vamos lá. Com a reestruturação da produção e a crise na sociedade, as indústrias estão afetadas, estão afetando a sociedade, né, pelo mundo. Na produção do capitalismo, monopolizando as atividades, força do trabalho acabam incentivando a competitividade e a qualidade dos serviços. Resumindo, as pessoas estão muito competitivas, então o trabalho não está ficando com uma boa qualidade, né? Porque a gente acaba trabalhando de forma repetitiva, assim como o Marx falava, a gente fica robótico, então não tem aquela mão de obra, aquele cuidado, ou de repente fazendo um trabalho mais minucioso, então a gente faz tudo muito robótico, né? Então de repente não tem aquele valor o seu trabalho. E a partir dos anos 1970, com o avanço da tecnologia moderna, as gestões e a força de trabalho aumentaram a produtividade, porém modificou as relações entre as empresas e os trabalhadores, sendo assim, trazendo graves problemas para a classe trabalhadora no decorrer do século XX. Mesmo com o avanço da tecnologia, os altos níveis de desemprego no mundo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, estão aumentando. Como eu falei anteriormente, né, a gente trabalha demais, a gente consome demais, tem essa competitividade porque as empresas não estão pagando o devido salário que a gente, né, merece, porque outras pessoas trabalham por menos, então não vai valorizar
o seu trabalho em si, valoriza o valor que vai poder te pagar. Então, esse é um grande problema, né, que estamos vivendo nesse século. E aqui eu vou falar um pouquinho dos modelos, né, que foram caracterizados, né, tanto no modelo japonês, para tentar melhorar essa competitividade e diminuir esses problemas, né, causados na sociedade. O modelo japonês de gestão para minimizar os efeitos da competitividade na força do trabalho, eles utilizam assim, eles ajudam, né, os funcionários reduzindo, dividindo o trabalho em si, para não ficar para não ficar um trabalho muito maçante. Então eles tentam diminuir essa competitividade. Isso ocorreu, né? Ocorreu essa técnica no Japão. E aqui no Brasil estamos bem atrasados em relação a isso, então a gente não se preocupa muito com como o funcionário está trabalhando, como isso afeta na vida, né, do trabalhador, e os direitos em si também estamos bem atrasados em relação a esse cuidado com o funcionário, com o trabalhador. Então, houve algumas transformações na esfera da produção, como a abertura do trabalho, competitividade, trabalhadores flexíveis, empregos terceirizados, né? Então, desvaloriza o funcionário e até mesmo o funcionarismo público, porque você trabalhando como terceirizado, você vai ganhar muito menos fazendo o mesmo trabalho, de repente de uma pessoa muito capacitada, uma pessoa que prestou um concurso. Então, esses setores, tanto privado quanto público, estão sofrendo muito com essa terceirização. Não vou dizer que está sofrendo, mas houve uma mudança. Então, as empresas estão preferindo os trabalhadores terceirizados, que custam menos e fazem o mesmo serviço. E o sindicato, como eu falei anteriormente, não tem tanta força. A força anteriormente, né, do sindicato, ele conseguia fazer essas mudanças. E hoje em dia, o sindicato não tem tanta essa força. Até com a mudança, né, na nossa CLT, o sindicato, então, não contribui tanto para o benefício do trabalhador. Então, nós já falamos da reestruturação, o que essa nova forma de trabalho afeta os trabalhadores, né? A gente perde direito, as pessoas trabalham em serviços terceirizados, com menos direito da saúde, menos direito em questão de férias, então fica um trabalho maçante sem muitos direitos. O capitalismo monopolizando as forças do trabalho. De que maneira esse sistema afeta a competitividade e a qualidade? Como eu falei anteriormente, quanto mais a gente produz, mais a gente consome, e às vezes a gente produz demasiadamente e não tem uma qualidade, um trabalho mais minucioso. Então a gente fica com esse trabalho repetitivo e não tem tanto valor, na verdade. Nossa mão de obra não fica tão valorizada. Avanço da tecnologia, é o que eu falei, é bom. O avanço da tecnologia é ótimo, trouxe muitos benefícios. A era digital, né, a tecnologia no setor da medicina, no setor de até tecnologia internacional, de navios, né? A tecnologia em si trouxe muitos benefícios, mas também trouxe essa competitividade, trouxe essa mão de obra que não tem tanto valor, né? A globalização trouxe isso pro nosso sistema, para nossa sociedade. E o desemprego mundial, né, como eu já citei anteriormente, é um problema que não só aqui na América Latina, como nos países desenvolvidos, e na América Latina é pior, porque não temos estrutura, não temos educação, e então os trabalhadores ficam muito afetados, porque eles recebem menos, não conseguem, né, estudar, não conseguem se qualificar, então a tendência é o salário ficar menor. E a questão da esfera produtiva, como já falei, com menos direitos, trabalhos mais terceirizados e menos benefícios para o funcionário. Métodos para melhorar a qualidade de serviço. O japonês tem um método forfista, o método do Fordismo. São novas formas de produção vinculada à nova demanda. E teve uma crise, né, no Fordismo, porque essas mudanças no padrão da demanda requer uma flexibilidade para uma expansão dessa nova forma de produção, visando melhores características. O papel, né,
do método fordista, era necessária a implementação de um sistema que pagava o salário do trabalhador na época, e a ideia era fragmentar, buscando contribuir, né? Contribuir para melhores salários, para melhores benefícios, para realmente ajudar o trabalhador, né? Parecido com o método japonês. Então a ideia é realmente melhorar, qualificar, diminuir competitividade, mas também não teve muito sucesso, porque a globalização traz alguns problemas, trouxe alguns problemas, né, para a sociedade. Então, alguns países, alguns métodos foram adotados, tentaram ser adotados para melhorar, mas nem sempre obtiveram, né, o sucesso. Então, qual era o objetivo da sociologia, né, do trabalho, que no texto tenta passar pra gente? Que primeiramente a sociologia tem todo esse cuidado da sociologia do trabalho, tem todo esse cuidado relacionado ao trabalhador em si, aos benefícios. Então, a ideia da sociologia, o que preocupava a sociologia do trabalho, era melhorar essas formas de trabalho, para não haver exploração, os locais, às vezes, que o trabalhador, né, se coloca para trabalhar é precário, o horário, a questão da segurança do trabalho. Então, a sociologia se preocupa, né, com isso, por conta dessa globalização. Os direitos, né, não são... os funcionários não têm os seus direitos adquiridos, então trabalham, às vezes, de forma bem escassa. E, né, a luta pelo direito dos trabalhadores e garantir o bem-estar na sociedade industrial. Como eu disse, às vezes o local é bem precário e os trabalhadores precisam se submeter porque precisam, né, trabalhar. E a conclusão, né, da obra, da bibliografia, do texto, né, Santana e Ramalho, segundo o autor da obra, as formas de trabalho na sociedade moderna estão passando por uma crise nos aspectos sociais. Com o advento da modernidade e tecnologia, os países industrializados se desenvolveram e geraram empregos. Porém, com a crescente demanda dos serviços e competitividade, faz com que as empresas ofereçam trabalhos em baixo custo, instabilidade e precariedade das formas de trabalho. Método para melhorar o sistema de forma tentar implementar, alguns países tentaram implementar para minimizar os efeitos da competitividade. O exemplo que eu dei, né, do método japonês e do método fordista. E conclui-se que, para os estudiosos, a maior preocupação na área da produção de serviço é dada as condições precárias desse novo sistema de trabalho. Portanto, as formas de produção são desiguais em todas as partes do mundo. Eu acho que eu expliquei muito bem toda essa visão do que estamos vivendo até hoje mesmo no Brasil, em relação ao emprego, em relação à produção, em relação à desigualdade social que nós temos. Hoje mesmo, né? Com essa pandemia, nós podemos ver, nós vimos bastante pessoas que conseguiram trabalhar em casa, né? Como home office, e outros trabalhadores que precisavam pegar um ônibus, pegar barca, pegar metrô para ir para o seu trabalho, porque infelizmente eles não têm esse privilégio de poder trabalhar no celular, na sua casa. De repente não tem internet, de repente o trabalhador não tem condições de ficar em casa e precisam sair. E muitas escolas também não funcionaram, então não sabiam onde deixar os seus filhos. Então a gente vê essa diferença da desigualdade social do trabalhador, né, que não tem os seus direitos, que não pôde ficar em casa nessa quarentena, nessa pandemia, e outras pessoas já tiveram o privilégio de ficar no celular, né, com a sua internet, com o seu lazer, com o seu conforto, trabalhando da sua casa. Então aqui já vem um exemplo bem interessante dessa globalização, dessa tecnologia, de tudo que aconteceu, que está acontecendo no nosso sistema, né, de trabalho, e essa diferença dos países, das pessoas, desse desenvolvimento que uns têm, outros não têm, realmente dessa desigualdade social tão forte, tão presente na nossa vida. Nós vivemos, né? Estamos vivendo nessa pandemia. Então, eu acho que espero ter cumprido com o que o professor solicitou. Fiz um desenvolvimento bem rápido,
por conta da minha internet que não estava funcionando quando fiz, né, quando eu iria apresentar. Então eu espero ter cumprido com o que o senhor solicitou. Esse é o texto do Santana e Ramalho. Eu vou falar sobre o outro texto, também a mesma linha de pensamento, falando de trabalho, falando de desigualdade, globalização, e eu já vou começar.